Esse item aqui, pelo contrário, ele é importante para o hair. Material. No outro vídeo nós vamos falar a respeito de material e nós voltamos para esse item aqui. Nesse momento eu quero fazer uma explicação de forma geral para você. Esse parent, ele usa coordenadas diferentes de objetos para determinar o nascimento das partículas, tá? Esse emitter funciona igualzinho ele funciona para as outras partículas. Se você desligar, ele desliga o objeto que está emitindo as partículas. Aqui no nosso caso, seria o escalpo, tá? Mas aqui pode ser interessante a gente deixar. E esse parents, ele renderiza também as partículas parents, quando as partículas children são usadas. Então, eu vou voltar aqui ainda nesse vídeo, aguarda um pouquinho mais. Esse unborn e died, eu acho que ela tem mais relação com a animação, porque unborn, ele renderiza as partículas antes delas nascerem. Pode ser útil para alguma coisa. E died, ele renderiza partículas depois delas terem morrido. E é muito útil se as partículas morrem numa colisão, por exemplo. Mas isso aqui precisa ser mais estudado. Aí nós temos esses outros 4 itens: known, path, object e group. Known, ele simplesmente não apresenta e não mostra nenhuma partícula de hair. E é interessante se você está usando partículas, por exemplo, para duplicar objetos. Nesse nosso caso, não nos interessa. Interessa path, que é uma tradução razoável, seria tipo um caminho, uma trajetória. E nós temos aqui object, que ele muda para aquelas partículas, ele traça o caminho das partículas. Veja bem, ele não tem os segmentos, ele só tem as partículas. Que pode ser uma fantasia de carnaval, alguma coisa muito interessante, que você use esse tipo de configuração. E grupo, é óbvio, é um grupo. Mas a gente vai voltar para a parte que é a trajetória que nós estamos interessados. Strand Render. A gente usa Strand Render porque ele é mais rápido e eficiente. Aqui já diz mais respeito aos cálculos internos da renderização, tá? Que a gente não tem acesso e a gente não vê resultados aqui imediatamente. Assim como Adaptative Render, que ele tenta remover a geometria desnecessária das trajetórias antes de renderizar, para tornar a renderização mais rápida e melhorar o desempenho da memória. Então, esses itens são mais cálculos internos que são feitos. Os graus, degrees. Quantos graus a trajetória tem que se curvar para produzir outro segmento para a renderização? Eu diria que também é um outro cálculo interno do Blender. E pixel, quantos pixels a trajetória tem que ter para produzir outro segmento? E por aí afora. Agora, timing. Absolute Path Time é o tempo que a trajetória leva em frames absolutos. Então, aqui você tem o início e o fim. E você pode randomizar, né? Isto é, tornar aleatório, o que dá uma largura variada para a trajetória. B-spline é uma curva definida matematicamente por 2 ou mais pontos de controle. Portanto, aquela curva Bézier que a gente já viu em outros vídeos, ela é uma B-spline. Então, ela transforma os fios em uma curva Bézier. Tá? E steps, ela configura o número de subdivisões das trajetórias que são renderizadas. Pode observar que grande parte desse material aqui diz respeito à forma de renderização. Então, são cálculos internos. O importante é você saber que isso aqui, nós vamos conversar de novo a respeito, porque é um controle mais seu, tá? E esse aqui também é interessante você saber definir o que você queira, a trajetória, tá? E vamos ficar por aqui com o render e vamos mostrar display. Se você colocar em none, você não vai ter absolutamente nada. E rendered vai mostrar para você a renderização. Bom, você tem none, render e path. Path volta a mostrar para você a trajetória
mostrando só os pontos das partículas e não os segmentos dos fios. Então, nós queremos rendered agora. Isso aqui, display, ele mostra a porcentagem de partículas na janela 3D, tá? Portanto, esse número vem em 100, e se você for diminuindo, você pode observar que vai diminuindo o número de partículas mostradas aqui na janela 3D. Então, vamos deixar ele em 100 mesmo, ok? E isso aqui mostra o tamanho, a velocidade, o número, que fica uma coisa muito esquisita aqui, tá? Então, em display, isso é basicamente o que você precisa saber agora. Children. Aqui é que começa a incrementar realmente a aparência desses fios aqui. Então, children, none, logicamente não vai ter nenhuma criança. Simple, ele apresenta uma distribuição de fios aleatórios, não tem uma distribuição coerente, tá? E interpolated, ele já faz um cálculo mais sofisticado para os fios. Então, interpolated as children, né, as crianças são emitidas entre as partículas dos parents nas faces da mesh. Elas são melhor distribuídas. Display é o número de children na janela 3D, e esse é um número que, se você aumentar muito, você tem problema com o computador depois, porque na hora da renderização ele começa a ficar mais lento. E aqui é o número de partículas no render, é o número de children que são renderizadas. Bom, eu disse para você, mas no começo dessa nossa conversa aqui, que quando você tem children habilitado, os parents não são renderizados. Se você quer que os parents sejam renderizados, você deve vir aqui em render e habilitar esta caixa aqui. Então, na hora de renderizar, os parents vão ser renderizados juntos com children. Senão, eles não são renderizados, ficam só as children. Seed. Ele desloca aleatoriamente o número de partículas. Você pode observar que existe uma movimentação aqui conforme você muda o número. E aí é uma opção sua. Embora, como eu já disse antes, a gente não sabe muito bem o que isso vai virar. Portanto, exige algum treino e alguma experiência, né? A gente fazer várias vezes para a gente entender o efeito que cada uma dessas seeds representam no final do que a gente quer. Efeitos. Esse aqui, clump, ele significa ajuntamento. Então, se eu colocar aqui por exemplo, para você já ver, pode observar, o que os fios fazem é se juntarem de uma forma triangular, gozada. E shape está relacionado com clump aqui. Porque o que ele faz? Ele muda a forma desse ajuntamento, tá? Pode observar aqui nesses lugarzinhos menorzinhos, se eu botar a shape em 0, ela vai formar esse triângulo e vai juntar as pontas. E se eu botar em -9, por exemplo, ele vai juntar todas as pontas a partir da raiz. Se eu colocar 1, por exemplo, ele vai juntar lá em cima. Ele vai juntar todas as pontas, tá? E comprimento é uma questão de comprimento mesmo. Ele não vai para mais do que 1.5. Ele vai diminuir as children's. E threshold é sempre um limite que se estabelece. Algumas ele faz, algumas ele não faz. Então, se você deixar threshold em 0, ele vai fazer essa modificação em todos os fios, as children no caso. E conforme você aumenta, se você puser em 0.5, por exemplo, ele vai fazer em metade, e na outra metade ele vai deixar da forma primeira, da forma inicial, tá? E, então, vamos voltar para 0. Vamos fazer Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui, para voltarmos para a forma anterior e colocar no padrão, que estava tudo em 0.
afastar um pouquinho mais aqui, colocar em 1. E parting, ele faz exatamente isso. Essa palavra é parecida com a nossa. Ele vai repartindo os blocos, né? Olha, pode observar os blocos aqui das children's. Então, vamos colocar em 0 novamente e ele faz uma distribuição mais igual. Mínimo é o ângulo mínimo da raiz à ponta, aqui, e máximo é o ângulo máximo da raiz à ponta. Long hair. Geralmente, quando você clica aqui, ele faz uma distribuição mais igual, mais harmoniosa para cabelos longos. Você pode observar que ele fez algumas mudanças aqui, tá? Embora o cabelo aqui que eu tenha definido seja curto, ele faz algumas mudanças procurando fazer uma combinação mais equilibrada. E ruggedness, digamos, uma tradução boa seria irregularidade. Irregularidade dos fios. Uniforme e tamanho, size, aqui no caso, eles têm relação os dois. E é baseado na localização de children. Então, ele varia a trajetória de forma similar quando children está perto. Eu acho uma explicação muito complicada. Melhor é a gente botar um número aqui para ver o que ele faz. Ele faz essa variação aqui. E o tamanho aqui, a gente pode diminuir e fazer modificações. Então, esses fios vão ficar com uma variedade diferente. Endpoint e shape. Endpoint é ponto final. Ele torna aleatório o final da trajetória e a forma varia em 1 para a forma parabólica e 10 para a forma hiperbólica. Bom, vocês lembram da escola quando vocês aprenderam sobre curvas parabólicas e hiperbólicas? Pois é, agora esse entendimento seria necessário, né? Mas a forma mais simples que eu achei de explicar isso para você é que a parábola e a hipérbole são basicamente formas assim, tá? E a diferença entre elas é que a hipérbole ela é mais aberta do que a parábola. A explicação mais simples que eu pude achar foi essa. Então, eu diria que a variação, né, que se refere a esse endpoint aqui, é entre essas duas figuras aqui, a parábola e a hipérbole. Foi o melhor que eu pude achar, gente. Realmente, eu também, se eu estava na escola, faz tanto tempo que eu não lembro mais. E essa forma também faz essa variação. Então, você põe aqui 1, 2, ou um pouco mais. Tá vendo? Ela vai fazendo alguma variação, mas é difícil de você entender exatamente qual é essa variação. E random size e threshold são baseados nesse vetor randômico, que eu também fico devendo uma explicação para vocês, porque para mim esse é grego. É só fazendo para ver o que é que ele apresenta. Então, mudando random, você faz esse tipo de modificação nos fios e mexendo em size, você também faz esse tipo. Talvez isso seja mais compreensível na hora em que a gente fizer realmente um cabelo que dê para a gente ver uma coisa mais natural, né? E entender melhor o que significam essas informações aqui. Agora, uma coisa interessante que tem dentro de Children, deixa eu desligar essas informações aqui. Isso, voltamos aqui. Uma coisa interessante que tem aqui dentro de Children é esse kink, que significa torção, tá? Então, curve, por exemplo, é cachos, né? Elas ficam espiraladas. Aqui, gente, vocês estão vendo esse pedaço anguloso aqui, porque a gente ainda precisa mexer em algumas configurações, tá? Então, imagine isso aqui como uma coisa mais encaixeada. Elas formam cachos em volta dos parentes, né? O radial também forma uma onda em forma de parentes. Não é muito, se você observar aqui, radial
e aumentar a frequência, talvez você consiga enxergar melhor. Vamos colocar 10 aqui, por exemplo. Você consiga, esse é bem mais suave. Amplitude, vamos colocar 1. Pode observar, agora dá para ver melhor a mudança que isso faz. Então, é muito esquisito, mas é uma mudança. O radial é assim. Então, vamos voltar esse aqui para ponto 2. Ops, tá ficando pesado já. Ponto 2 e a frequência 2, digamos, tá? É um crespinho maior, pode ver que ele curva aqui na ponta. Wave é mais ondulado, vamos afastar aqui, tá? Pode observar. E imagine assim, isso aqui com uma suavidade maior, porque tá grosseiro, logicamente. E Bright é trança, tá? Então você pode às vezes puxar um fio ou outro, e uma outra hora a gente faz isso, e você ter um fio trançado aqui. É mais fácil quando a gente faz com menos fios. Mas aqui você pode observar que ele faz uma certa trança. Ele trança os fios. Esse fio está curtinho, mas dá para você entender mais ou menos como é que a coisa acontece. Tá? Bom, eu acho que para uma parte inicial de compreensão já deu para a gente entender algumas coisas. Ainda tem aqui o clamp, que o quanto o ajuntamento afeta a amplitude de torção. Então vou voltar aqui para curl. O clamp, quanto que clamp afeta a torção. Vamos ver em 0. O clamp tem relação com a amplitude. Amplitude em 1, você pode observar que o coitado aqui já está bastante cabeludo. Olha só, que coisa. E flatness, o quanto os fios são achatados. Por exemplo, isso aqui pode ser interessante quando você não estiver fazendo cabelo, quando você estiver fazendo um tapete ou uma grama, porque plantinha da grama você pode ver que ela é achatada, tá? Pode não servir para cabelo, mas pode servir para grama, por exemplo. Então, voltando aos números anteriores, vamos pôr aqui, estava ponto 2, tá? E a frequência de deslocamento. Quanto maior a frequência, mais rotações são feitas. Então, se a gente arriscar aqui 5, por exemplo, você pode ver que ele aumenta, ou 10, aumenta mais ainda, a frequência do deslocamento dos cachos, no caso. E a forma da shape é onde a rotação começa. Então, se a gente fizer o shape em 1, vamos aproximar aqui um pouquinho mais. Você pode ver que ele quase não tem rotação, porque a rotação ela iria começar bem aqui em cima, tá? E se a gente diminuir para ponto 5, por exemplo, você pode observar que ele já tem, os fios já têm uma rotação maior. Então, se a gente diminuir para ponto 2, tem mais rotação, tá? E se a gente diminuir para 0, por exemplo, eles já não tem mais rotação nenhuma. Enfim, vamos ver como é que era o original, que eu não lembro mais. Era ponto 2. Então, tem uma pequena rotação. E depois nós temos aqui Field Weights, Force Field Settings, Vertex Groups, que vai servir para a gente separar os grupos de seleção, né? Para a gente aplicar. E Custom Properties. Bom, espero que você tenha gostado e que você fique ligado para os próximos vídeos, porque nos próximos vídeos eu vou começar a explicar a respeito de outras características que têm relação com material, textura e etc e tal. Então, até o próximo vídeo.